Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais assuntos do dia, eu tenho os jornalistas William Travassos e Edilene Lopes, direto de Brasília. E olha só, é lá de Brasília que vem o nosso primeiro tema. Um tema polêmico, já debatido aqui no Conversa de Redação, mas está na crista da onda da discussão. Deputados lá em Brasília tentam suspender diretrizes do governo federal sobre o uso de câmeras na farda de todas as polícias de todo o país. O grupo quer que o assunto seja tratado em projeto de lei. Aí por quê? Nessa semana, o Ministério da Justiça divulgou a portaria que estabelece orientações sobre o uso dos equipamentos. O documento lista 16 circunstâncias em que as câmeras devem estar obrigatoriamente ligadas. Ou seja, o governo fez uma orientação, um documento que estabelece algumas regras, o nome técnico é portaria, mas os deputados querem um projeto de lei, ou seja, os deputados querem decidir sobre o assunto. É mais ou menos isso, né, Edilene Lopes? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Travassos. Bom dia aos nossos ouvintes. É mais ou menos isso. O Ministério da Justiça tem essa prerrogativa, essa competência para divulgar essa portaria, indicando as diretrizes. Não é uma portaria que diz sobre a obrigatoriedade de usar câmeras nos uniformes para as forças de segurança. Ela diz como essas câmeras devem ser utilizadas. A ideia é padronizar a utilização, o procedimento desses equipamentos nos uniformes. Vale para a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal e para a Força Nacional. Para as forças de segurança que são subnacionais, ou seja, de estados e municípios, aí é voluntário. Eles aderem, se quiserem, a essa regra do Ministério da Justiça. Júnior, eu não sou da área de segurança pública, mas aqui nós comentamos todos os temas. Eu não vejo motivo para tanta polêmica. Se for para estabelecer a obrigatoriedade do uso de câmeras nos uniformes de policiais, o que eu defendo, que, por exemplo, aí na redação nós temos câmeras, aqui nós temos câmeras, o tempo inteiro em vários lugares de trabalho nós temos câmeras. Por que os policiais não iam querer ter câmeras? É transparência, é bom para eles, é bom para a população, evita abuso, evita desacato, e isso é importante. Então, se fosse para decidir se é obrigado ou não a usar câmera, teria que ser um projeto de lei, porque isso é competência do legislativo. Agora, regulamentar, dizer como as câmeras devem ser usadas, isso é competência do Ministério da Justiça. Então, não vejo motivo para polêmica em relação a esse tema, embora haja essa argumentação dos parlamentares que esse é um assunto que deva ser tratado pelo legislativo. E aí, William Travassos, bom dia para você. É um tema polêmico que a gente já debateu algumas vezes aqui. Só que a Edilene tá separando ali qual que é a competência de cada um. Quem legisla é o deputado, é o senador, é o vereador, enfim, nesse caso o deputado. Mas quem vai dizer como isso vai funcionar é uma portaria do Ministério da Justiça, que a Edilene está explicando. Fato é, e também concordo com a Edilene, que eu não vejo muita polêmica nessa história, mas o tema está gerando uma grande polêmica. Como é que você está vendo essa agora especificamente? Bom dia, Júnior. Bom dia, Edilene. Edilene, quando você fala, olha, a gente tem câmera aqui no estúdio, não tem problema nenhum. Mas nós vamos fazer o seguinte, Edilene, nós vamos ligar uma câmera e ela vai ficar ligada durante a nossa reunião de pauta, durante o momento que você estiver de frente para o computador na redação, e essa câmera vai gravar tudo que você estiver conversando com as suas fontes. Durante as nossas reuniões, todos os nossos temas serão gravados, isso vai ficar no banco de dados. Inclusive, imagine se hoje a proposta fosse gravar, por exemplo, todas as reuniões que acontecem dentro dos gabinetes dos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República. A partir de hoje, tudo tem que estar documentado. Aí sim, eu concordo com os senhores. Então, nós vamos ter a nossa liberdade vigiada. É muito fácil a gente falar sobre essas portarias. O Ministério da Justiça vem dizendo, olha, isso vai servir de orientação para os estados. E os estados que quiserem uma verba, eles podem pedir aqui para o governo federal que nós vamos apoiar. Mas que estado é esse? Ministério da Justiça, deixa eu explicar uma coisa para os senhores. Nós estamos agora numa operação padrão em função do feriado de Corpus Christi. E nós temos aí um reforço no patrulhamento das estradas. Quero dizer para os senhores que nós temos um déficit, por exemplo, na Polícia Rodoviária Federal, que é assustador. E isso aqui, quantas vezes vocês, os mais antigos aqui no Conversa de Redação, não abordaram a falta de patrulhamento e de fiscalização nas estradas? Então a gente está falando de câmera, de regulamentação. Balela! Vocês querem realmente mudar e dar eficiência ao serviço na área de segurança pública? Vamos gastar dinheiro investindo no que tem que investir.
Se vocês não têm policiais, vocês querem botar câmera? Que sentido tem isso? Então vamos lá, já que é para fazer dessa forma, vamos instalar a câmera e gravar tudo quanto é conversa em gabinete de deputado, de senador, de governador. Eu topo. De vereador. Eu também topo. Porque, e eu vou dizer uma coisa para os senhores, eu já cheguei em alguns lugares, né, na presidência, por exemplo, de um determinado partido, que está lá na mesa da secretária do cidadão. Deixe o celular com a secretária. Isso é normal. Que para mim não tem nenhuma normalidade. Então, assim, eu acho um grande blá, 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 uma perda de tempo, enquanto o vagabundo tá tirando vida de trabalhador aqui e não respeita absolutamente nada. É isso. Posso virar, Edilene, de tema? Volto nesse tema. Então, não, vamos voltar. Vamos lá, então. Eu acho o seguinte, a gente tem que comparar coisas comparáveis. Nas redações, por exemplo, nós temos câmeras o tempo inteiro. Os policiais não precisam ficar com câmeras ligadas nas reuniões de tática estratégica deles. Precisam ficar durante as operações. E se não houvesse nenhum problema, ninguém tinha cogitado a possibilidade de usar. É para transparência e serve para os próprios policiais em processos que eles respondem. Então, se não tiver nada errado na hora da operação, não tem problema ter câmera. O tempo inteiro, quando eu estou fazendo entrevista, eu estou gravando e tem alguém gravando. O tempo inteiro, quando eu estou na redação, tem uma câmera aqui. Não tem problema nenhum para mim, é zero. Então, eu acho que quando a pessoa vê problema na ação dela ser filmada, é porque, de fato, pode haver um problema aí. Então, nós temos que comparar coisas comparáveis. Se não há problema no trabalho, ninguém liga de ser filmado. Eu não ligo. Se há problema, então a gente tem que pensar no porquê. Então, eu acho que é comparar coisas comparáveis. E as câmeras são para operações, não para o tático operacional, a reunião deles, como é a nossa reunião de pauta. É para quando está na rua, fazendo operação, usando arma, risco de morte. Aí sim, câmera. Então eu acho que, assim, para que fique claro. Não, então, Edilene, aí a gente está falando sobre liberdade, a gente está falando sobre um tipo de controle que, na verdade, no trabalho policial, talvez não traga nenhum tipo de resultado. Como, por exemplo, você fala, eu gravo durante a minha entrevista. Sim, mas você não está o tempo inteiro gravando. Por exemplo, quando você está de frente para o seu computador, você tem a câmera ali, mas ela não está gravando o teu áudio. Você não está... Isso é muito, a gente discute muito o uso de... Edilene, a gente discute muito o uso da câmera nos dias de hoje. É claro que a nossa liberdade, ela já é vigiada. O que a gente está falando é sobre o controle de toda essa informação e com esse viés político. E, na verdade, é um discurso muito ideológico de achar que é através do controle da câmera do policial que você vai controlar os índices de violência ou letalidade policial. É uma espécie de criar uma narrativa de que nós estamos colocando um freio nos policiais, porque tentam, de várias formas, endemonizar os policiais nesse país. É o tempo inteiro dizendo, olha, vocês são assassinos, vocês são cruéis, como se o vagabundo não fosse. Proteção deles. Não entendi, Você Edilene. entende que é para proteção? É para proteção deles, porque qualquer acusação infundada, e os policiais também são alvo de várias acusações, que muitas vezes não são fundadas, você tem a prova. E ele não fica com a câmera filmando o computador dele, a reunião de tática, a reunião de estratégia, é só na operação. Sim. Edilene, você já observou então, assim, que ninguém fala sobre... A gente tem que discutir claramente como as coisas estão postas. Perdão. Edilene, quando a gente fala sobre o uso da câmera do policial, você fala assim, é para proteção dele. Observe, todos os discursos estão relacionados à letalidade policial. Na verdade, cria-se um monstro, né? Isso é muito comum, quem já acompanhou operações policiais, ou ver a ação da polícia numa comunidade, como há uma narrativa na tentativa de transformar esse representante do Estado num opressor, num ser ruim, que faz mal para a sociedade, e na verdade é completamente ao contrário. Mas, peraí, você está falando que porque a gente está defendendo que coloca uma câmera na coisa, não é a narrativa ruim? Não é a narrativa. É dizer o seguinte, eu preciso colocar uma câmera nesse policial, para quê? Para vigiar esse policial, porque ele está matando muito. É isso? Porque o discurso de que a polícia brasileira é a que mais mata no mundo, eu estou cansado de ouvir, mas eu não ouço isso reverberar quando a gente diz que é a polícia brasileira a que mais morre no mundo e trabalha em cenários que são cenários de guerra. Eu olho para essa situação e só acho que é isso que eu acho que quando é a proteção. Entende? Porque não é a polícia que mais mata, é a polícia que também morre. Em qual circunstância?
Eu não sei. Eu não vejo polêmica nenhuma nesse tema. Eu acho que é uma questão de transparência e que, se fosse usado, seria muito bom. Agora, para quem argumenta que não deveria, é só fazer um teste. Vamos fazer um teste, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Vamos ver o que acontece com as ocorrências policiais, o que acontece com os processos contra policiais. E aí, vendo se funciona ou não funciona, adota ou não adota. Pelo menos experimentar, porque também falar na teoria, a gente sabe o que acontece. A gente tem os números de quando não tem câmera. Testar com câmera e, se os números mudarem, ok, funciona. Se não, volta ao anterior. Eu conheço alguns policiais, inclusive policiais que foram criados comigo, que compraram câmeras e usam para proteção deles. Eu acho que quem não tem nada a esconder não tem um problema com isso. Quem não quer, me parece que tem algo a esconder, pelo menos é o meu modo de pensar. Vamos virar o tema ou você quer arrematar? Não, eu só questiono, sabe? Porque isso a gente está falando de orçamento, gente, me perdoe. É assim, é dinheiro que a gente vai gastar com as corporações. Se hoje eu não dou treinamento, né, com, por exemplo, instante de tiro para esse policial, com frequência por uma questão de custo, como é que eu vou pensar em câmera? E a gente está falando sobre coisas, sabe? O que vai salvar a vida desse policial? O efetivo hoje que nós temos, ele é o ideal? Não, tem um déficit absurdo. Então, acho que é uma grande perda de tempo nessa história toda. Agora, como representante do partido Feijão, Arroz e Trabalho, o partido que eu fundei, eu proponho: vamos instalar câmera em todos os gabinetes dos políticos nesse país e gravar tudo 24 horas.